volante Bobadilla não deve enfrentar o Juventude nesta terça-feira no estádio do Morumbi pela Copa do Brasil. O jogador perdeu mais um treino, tá? Nesta segunda-feira, então a tendência é que ele não jogue amanhã contra o Juventude. Se não treinou, a tendência é que não vá para o jogo, tá bom? Então essa é uma questão aí. O paraguaio teve uma indisposição ainda em São Januário após a derrota para o Vasco. Recebeu soro e medicação já na viagem e fez exames no dia seguinte. O São Paulo, sem o Bobadilla, conta aí com Negruti e Luan como principais opções, né? Então, complicado porque no meu campo a gente tem o Marcos Antônio fora, que só deve voltar depois da Copa do Mundo. O Pablo Maia teve um acidente, né, um choque ali no treino, teve que fazer a cirurgia, entendeu? E agora o Bobadilla. Então, assim, vai ser Danielzinho e quem? O meio de campo do São Paulo amanhã. Vamos ver quem que o Roger vai optar, né, por fazer ali uma dupla de volante com o Danielzinho, que evidentemente que vai jogar aí amanhã. O time de Roger Machado fechou a preparação para o duelo nesta manhã com um vídeo e uma atividade tática que simulou situações de jogo. O técnico Roger Machado paralisou a atividade em alguns momentos para promover ajustes no time, tá? Foi aí o que o Roger fez nesta segunda-feira, né? Encerrando aí a preparação para esse jogo de amanhã contra o Juventude, né? Acho que mais nesse treino de segunda-feira, o treino mais tático ali, né? Com os jogadores treinam com bola, porque o São Paulo jogou sábado contra o Vasco. Domingo é só aquele regenerativo, né? Recuperar ali a parte física. E segunda-feira é mais um treino ali tático ali que você faz com os jogadores no gramado, né? Então vamos ver qual time vai a campo amanhã, né? Já que tem bastante desfalque aí, mas assim, pela situação do técnico, assim como foi contra o Higgins, com certeza vão colocar aí o que tiver de melhor, né? Ah, não, vamos poupar a queda que tá, o jogo tá mais desgastado, vamos tirar do jogo porque pode se machucar. Não, vai pôr todo mundo aí porque o técnico tá naquela situação. Se perder, ele tá fora, como aconteceu contra o Higgins, né? Então não importa a escalação, não importa se o jogador tá desgastado, se o jogador tá cansado, se o jogador corre risco de lesão, não importa. Os caras põem o time principal aí porque o técnico tá na corda bamba, como foi contra o Higgins na semana passada aí, né? Então essa é a situação aí que é bastante complicada mesmo, né, rapaziada? Então é isso. Vamos ver o que vai ser desse time amanhã, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. Hoje, segunda-feira, além do treino aí do São Paulo para fechar a preparação para o jogo, tivemos também cobranças, tá? Então vamos começar aqui, antes de falar da cobrança aí em relação ao elenco, vamos falar sobre a primeira cobrança que teve, tá? Que foi em cima do Maciz, ó. Membros da torcida independente, principal organizada do São Paulo, pararam o carro do presidente Maciz e cobraram a demissão imediata de Rui Costa, tá? Quando o Maciz estava entrando com o carro dele lá no CT da Barra Funda, as organizadas pararam, né? A Independente parou o carro do Maciz e cobrou ele, evidentemente. Cobrou, né? Protestaram contra o Maciz, né? Ele parou o carro lá para escutar as organizadas. E tem um vídeo que foi gravado, né, pelo Arquibancada Tricolor, que gravou o vídeo. A organizada fala o seguinte para o Maciz, abre aspas: o técnico é ruim, é um coitado. Sabe por que vai ser mandado embora? Como foi o Crespo? Porque esses caras não têm vergonha na cara e o seu Rui Costa também não. Já deu, tem que mandar embora o Rui Costa. Técnico não é culpado, assim como o Rogério Ceni não era, Crespo, Zubeldia. Presidente, faz um favor, manda o Rui embora. É fácil mandar o técnico embora agora. O Roger não tem nada a ver com isso e 99% do torcedor está condenando o cara. Tem que mandar quem contratou. Estamos esperando o Rafinha autorizar a nossa entrada para falar com os atletas. Fecha aspas aí, né? Para as falas aí, né? Que o Baby, né? Que é o líder ali da Independente e outros membros da organizada falaram aí para o Maciz. E a principal cobrança, não sei se vocês perceberam, foi na demissão do Rui Costa, né? Tanto que o Baby até fala, né? Que o Roger não tem nada a ver com isso e que a principal cobrança é para demitir o Rui Costa. Porque assim, é claro que o Roger Machado tem que ser demitido, é óbvio que ele tem que ser demitido, é uma questão bem clara para todo mundo. Só que
O Roger estava na casa dele, tranquilo, na dele, na paz. Só que teve alguém no São Paulo que foi lá, mandou o técnico antecessor embora e foi ligar pro Roger Machado. Quando tem aquela rejeição gigantesca em cima do Roger, é porque a torcida sabe que ele é um técnico ruim, que ele não tem currículo para ser técnico do São Paulo, ele nunca fez nada na carreira dele que justifique ele ser técnico do São Paulo. Por isso, quando ele chega e o time piora, é algo que não dá para surpreender, porque a gente já sabia isso, né? Você contrata um técnico ruim, pior do que o antecessor, o time vai piorar. Por que o Vasco melhorou quando trocou de técnico? Porque trouxe um técnico melhor. Por que o Flamengo melhorou? Porque trouxe um técnico melhor. Por que o Cruzeiro melhorou? Porque trouxe um técnico melhor. A gente piorou por quê? Porque trouxe um técnico pior do que o que dava. Coisas que são bem básicas, entendeu? Então, o Roger tem que ser mandado embora, evidentemente, só que o principal responsável é quem trouxe o Roger Machado, que é o Rui Costa. Claro que também teve a anuência do Rafinha e também a anuência do Macis, evidentemente, né? Porque o Macis é o presidente aí do São Paulo. Apesar do Macis ser uma marionete, né? Que ele escuta uma pessoa de um lado, ele escuta do outro e não tem personalidade, não tem comando para dirigir o clube, ele é o presidente, entendeu? Ele é o presidente. Então, cara, assim, eu comentei com vocês de manhã e vou falar a mesma coisa. Os caras colocaram o São Paulo, que é o principal, e eles também, numa situação inexplicável, uma das decisões mais imbecis, burras e estúpidas da história do São Paulo. O que os caras fizeram não tem explicação nenhuma. Vocês querem mandar o técnico embora? Vocês mandam. Mas vocês, pelo menos, fazem o mínimo, que é trazer um técnico melhor do que o que vocês mandaram embora. Não dá pra vocês mandar um técnico embora, que ganhou 7 dos últimos 10 jogos, né, do Crespo ali, trazer um técnico pior. É um negócio assim, cara, que olha, nem se a NASA fizer um estudo, vai conseguir justificar o que aconteceu. É um negócio inexplicável. Tipo assim, é uma das decisões mais estúpidas da história do São Paulo. É um negócio assim que vou morrer e não vou entender isso aí. Porque olha, ai, que inacreditável. Apesar que a gente sabe muito bem, né? A gente tá aqui falando sobre isso, que a gente tá falando sobre o time, mas é óbvio que a gente sabe que os caras contrataram o Roger, porque o Roger é amiguinho do Rui Costa e que o Roger não vai fazer críticas para a diretoria como o Crespo fazia, né? A gente sabe muito bem disso aí. Mas falando da parte técnica, da parte tática do técnico, não tem a menor justificativa essa contratação, essa troca em si. Aí, né? E tem mais, ó, torcida independente, principal organizada do São Paulo, conversou por cerca de 40 minutos com Rafinha e jogadores. O Roger Machado não participou da conversa. Foi fechado um pacto de maior entrega e melhora do desempenho em campo. A principal cobrança da organizada é pela demissão de Rui Costa, executivo de futebol. Só que isso aqui, vamos lá, peraí. Foi fechado um pacto de maior entrega e melhor do desempenho em campo. Cara, com todo respeito, não tá faltando entrega não, velho. Eu não tô vendo nenhum jogador de sacanagem. É que a gente viu o Cedric contra o Vitória tirando o pé lá tirando o pé de jogar, deixando de correr e passa uma impressão evidente bem ruim, né? Mas no geral, cara, o São Paulo não tá perdendo, não tá mal, porque os caras estão tirando o pé, porque não estão se entregando o máximo. Eu não acho que é isso, cara. A questão é que o técnico chegou, destruiu o que estava sendo bem feito, o que estava bem no time, começou a implementar suas ideias e evidentemente não deu certo porque é um técnico ruim. Entendeu? Os jogadores têm culpa? Evidentemente têm culpa. Eles que entram em campo e que jogam. Mas, cara, assim, por que o time piorou? É porque o técnico piorou o time com as suas ideias, com as suas convicções, ou é porque os jogadores estão de sacanagem? É porque o técnico piorou o time, cara. Entendeu? Pra mim é muito claro. É isso aí. Não acho que os jogadores vão se entregar mais. O que vai adiantar os caras se entregar mais, sendo que o time é isso aí que a gente viu contra o Vasco, que a gente viu contra o Vitória, que a gente viu contra o Higgins. O que adianta o time se entregar mais e o meu campo ser um buraco? O time fazer um gol no começo do jogo e parar de atacar. Isso não tem nada a ver com entrega, isso tem a ver com a parte coletiva, com a parte tática, com o trabalho que o técnico implementa dentro de campo com os jogadores. Sinceramente, é pacto para entrega. Isso não vai mudar nada, cara. A entrega a mais, até porque eu não sei se os caras estão tirando o pé, acho que não, mas falar que vai se entregar mais não vai mudar nada. Entendeu? A gente tá de se entregar mais e fazer as coisas erradas. Então, teve aí essa conversa aí, né, de 40 minutos, né, com o Rafinha e também com os jogadores do São Paulo. O Roger não participou, né? O Roger Machado não participou. Aí, né?
Enfim, aí já tá uma pressão aí. Assim, rapaziada, vamos ser claros aqui, tá? Não vamos ter papo na língua, nem ficar fantasiando as coisas. A gente sabe muito bem que a saída do Roger Machado, ela é questão de tempo. Se ele não sair hoje, ele sai depois do jogo contra o Juventude. Se não sair depois do jogo contra o Juventude, vai ser depois do jogo contra o Mirassol. Questão de tempo para ele sair. Aí, o André Hernan traz aqui, ó. Caso o São Paulo demita o Roger Machado, a prioridade será o Dorival Júnior. O Maciço tem sido pressionado a procurar o Dorival. Abre aspas. Antes que seja contratado por outro clube, deixe o São Paulo haver navios. Fecha aspas, foi o que o André Hernan recebeu de uma pessoa do São Paulo. Né, que é isso que o Maciço escuta. Ó, tem que contratar o Dorival, senão outro time vai contratar e o São Paulo fica a ver navios. É o que o Maciço tem escutado aí nos bastidores do São Paulo. Enfim, eu já comentei sobre o Dorival, não me anima nem um pouco a contratação do Dorival, mas fazer o quê? É o que temos para hoje. Né? É o que temos para hoje, mas assim, não me anima nem um pouco, zero, a contratação do Dorival aí por várias razões. Né? Pelo jeito que ele saiu do Corinthians, por ele ir mal em campeonato de pontos corridos, né, no Campeonato Brasileiro, o jeito que ele saiu do clube, assim, não me anima nem um pouco aí não. Mas é aquela coisa, se você não for trazer o Dorival Júnior, você vai ter que trazer um técnico de fora, porque brasileiro, irmão, só tem um Dorival. Técnico brasileiro só tem um Dorival, não tem outro. Não, o Felipe Luiz não quer ficar aqui, né, diz que só vai treinar na Europa, então brasileiro é o Dorival. Então outro traz o Dorival, outro traz o cara de fora, porque não tem muito o que fazer aqui no Brasil. Né? Então tem essa questão. Aí a gente comentou de manhã com vocês várias informações que saíram, né, de que o Maciço não demitiu o Roger ainda, porque se demitiu o Roger, o Rui vai junto, né? Aí tem uma questão que é importante de ressaltar, que é o seguinte, não é nem concordar, mas é trazer uma visão diferente, um ponto diferente. Se o Maciço demitiu o Roger, o Rui vai junto, aí sai Roger e Rui. Aí o Maciço, ele vai ficar meio que sem saber o que fazer, porque o Maciço, como ele é um presidente, ele não entende porra nenhuma de futebol. Nenhum presidente entende porra nenhuma de futebol. Né? O Maciço não entende, o Casares não entende, o BAP não entende, a Leila não entende, o Stabile do Corinthians não entende. Ninguém que é presidente entende futebol. Eles estão no cargo de presidente por coisas políticas. Quem entende de futebol é o diretor de futebol e o executivo de futebol. É por isso que tem dois caras dentro da gestão que se chama executivo e diretor, porque eles que entendem e comandam o futebol. O presidente não entende porra nenhuma, entendeu? O presidente é outra coisa. Então, se o Maciço, que não entende porra nenhuma de futebol, manda o Roger e consequentemente o Rui, ele fica sem saber o que fazer, entendeu? Porque ele não sabe o que fazer. Tem essa questão ainda, entendeu? Ainda tem essa questão, né? Ainda tem essa questão aí, né, cara? Então é uma situação assim realmente bem bizarro aí. Sim, eu até agora não tô acreditando no que a gente tá vivendo agora, cara. É um negócio assim, tu para olhar as mudanças que aconteceu, de onde que partiu, as escolhas que foram feitas, não faz o menor sentido, cara. Os caras se colocaram no lugar que só eles acharam que o final da história seria outro, a não ser isso, pressão para demissão do técnico, que o técnico tá fazendo trabalho de M, né? Todo mundo sabe disso. Por isso que a rejeição foi colossal. Mas né, os três patetas da diretoria acharam, não, vamos demitir o Crespo, vamos trazer o Roger Machado, que vai fazer um grande trabalho no São Paulo. É uma decisão assim simplesmente bizarra, né? Bizarra.